Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu. O contraste entre a lei e a graça. Lemos em Romanos, capítulo 3, 6 e versículo 12 até o versículo 23. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É fundamental que entendamos que a graça é um vocábulo originado da palavra grega charis, que significa favor imerecido. É um favor sem exigir recompensa ou mérito. Se houver qualquer ato compensador ou pagamento, por mais ligeiro ou inadequado, não se trata mais de graça. A graça é algo em Deus que se encontra no âmago de todas as suas atividades remidoras. É Deus baixando-se e estendendo a mão diante do homem, fazendo com que ele está se inclinando desde as alturas de sua majestade, a fim de tocar e segurar a nossa insignificância e pobreza, e trazendo aí uma modificação para a nossa vida. A Bíblia estabelece um grande contraste entre a lei e a graça. Dentro deste contraste entre a lei e a graça, nós podemos
ver o que as Escrituras declaram sobre tal princípio. Na primeira vez que a lei foi aplicada, 3.000 pessoas morreram em Israel. Na primeira vez que a graça foi proclamada, 3.000 pessoas se converteram, foram salvas na festa de Pentecostes. Por ocasião da inauguração do Templo de Salomão, na época da lei, 120 sacerdotes não puderam ministrar, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Por ocasião da inauguração da igreja do Senhor Jesus Cristo, no dia de Pentecostes, na época da graça, cerca de 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, prontas para ministrar com autoridade a palavra de Deus. A lei revela Deus proibindo e exigindo. A graça revela Deus rogando e concedendo graça, misericórdia e favor a toda a humanidade. Na lei, o mundo todo é declarado culpado diante de Deus. Ninguém se escapará através da lei diante de Deus. Mas na graça, todos podem ser justificados gratuitamente mediante a redenção que há em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lei promulgou o ministério da morte. A graça promulgou o ministério da vida a todos os homens. A lei afasta o homem de Deus, a graça aproxima o homem de Deus. A lei diz que é olho por olho e dente por dente. A graça declara: se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, a humildade, a simplicidade e a perdão. A lei diz: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas a graça, ela afirma: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem e fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. A lei, ela diz que maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei e não as cumprir, ou não as cumprindo. A graça, no entanto, ela é muito mais explícita ao declarar: abençoai e não amaldiçoeis. Logo, há um grande contraste entre a lei e a graça. A lei vem trazendo certo rigor, a graça vem trazendo felicidade. O apóstolo Paulo viveu nestes dois polos diferentes, o polo da lei e o polo da graça. E, aliviado, disse: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O apóstolo Paulo poderia declarar tal afirmativa, porque ele conhecia muito bem os rudimentos da lei no qual ele viveu, e agora conheceu os favores da graça que ele estava vivendo. Portanto, ele declarou que, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça.